Fala trader, aqui é Diógenes e eu quero te trazer mais um vídeo sobre Forex. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, acredito eu, e tem uma boa chance de que ele gere alguma polêmica. Tá, ok? De qualquer forma, não estou preocupado com isso. Comecei a pensar a respeito disso faz algum tempo já, e nesse vídeo eu quero te falar a respeito de um assunto muito importante que eu acredito e que ninguém fala, que é finanças de um trader full-time. Basicamente a gente vê por aí, né, muita gente falando a respeito de média móvel, indicadores, como entrar no mercado, como sair no mercado, muita gente ostentando, enfim, né, pelo simples fato de ser trader, ostentando aí vidas luxuosas, ou supostamente luxuosas, né? Mas até hoje, eu conheci o mercado em 2009, até hoje nunca ninguém me falou, nunca encontrei um vídeo que falasse sobre como é a finança, ou parte financeira, de um trader full-time. E o que isso representa em termos de desafios, em termos de... enfim, em termos práticos, né? Mas antes disso, eu gostaria de pedir para você, se inscreve aí no canal, já, não perde a oportunidade. Eu estou sempre mandando novos vídeos, insights, dicas a respeito do mercado e acredito que isso pode realmente te ajudar. Se você quiser participar da minha lista de transmissão, eu tenho uma lista de transmissão no WhatsApp, certo? Basta você me mandar um WhatsApp nesse número aqui. Se você estiver fora do Brasil, em Portugal, qualquer outro país, adiciona o 55 na frente. Caso contrário, eu acho que não precisa, não tenho muita certeza, mas me adiciona e me manda, esse é o meu número, 998311452. Ok? O DDD é 44 e o código do país, do Brasil, é 55. Me mande um WhatsApp falando o seu nome e a sua cidade. Meu nome é fulano de tal, eu moro em tal lugar. Ok. E aí eu vou adicionar você na lista de transmissão. E quase que todo dia eu mando algum conteúdo, áudio, dica, vídeo, alguma coisa para a lista. E o pessoal tem gostado muito, tem sido uma forma muito legal de interagir com traders do mundo inteiro praticamente. Ok? Então tá aí meu WhatsApp. Recomendo que você dê uma olhada no meu site, no meu blog, está aqui meus dados de contato. Pausa o vídeo, dê uma olhada aí. Esse aqui é um blog de Forex extremamente antigo, bastante antigo, com muito conteúdo. Tem acho que umas 600 postagens, tem vídeo, tem um monte de coisa. Eu recomendo que você entre lá e dê uma olhada. Se tiver alguma dúvida, está aqui meu e-mail de contato, contato@diariodeforexonline.com, meu Skype e o meu site, onde você pode conhecer um pouco mais a respeito dos meus cursos, meu material e tudo aqui, ó, tudo aquilo que eu produzo em termos de conhecimento a respeito do Forex. Certo? Bom, então, meu convite para você hoje é para nós pensarmos a respeito das finanças de um trader full-time. Bom, eu preparei essa planilha que eu quero te explicar algumas coisas que eu acho que são relevantes. Eu dividi em três colunas, tá? A primeira diz respeito a finanças pessoais, ou a finança aí, a sua vida financeira geral, como um todo. Isso aqui é indiferente de você ser trader ou não, tá? Seja você um engenheiro, arquiteto, qualquer coisa que você faça, ou seja você um advogado, seja você um empregado, um funcionário, enfim. Isso aqui é finança pessoal do nível mais básico que você puder imaginar. Ok? A segunda diz respeito a investimentos e também é feita de uma forma muito básica. Muito básica. Logicamente a gente pode pensar, dá para a gente aprofundar muito mais a respeito de investimentos, sem dúvida. Mas aqui eu trouxe uma forma muito simples, por quê? Em parte porque o meu objetivo é que esse vídeo atinja a uma grande quantidade de pessoas, então a maioria das pessoas não entende muito, então resolvi não aprofundar muito. Isso aqui é o que eu chamo de outras receitas, que eu vou falar disso, que está bastante relacionado também ao trading. Ok? Apenas para você entender como funciona. A finanças pessoais nós temos aqui 4 itens. O primeiro item é a receita total. O que é a receita total? É tudo que você ganha. É todo o dinheiro que você ganha. Tudo entra aqui. A receita total, portanto, pode-se dizer que ela é uma junção, uma união, né, uma soma dos seus investimentos, o resultado dos seus investimentos, mais
as suas outras receitas, que pode vir de um trabalho, um aluguel, enfim. Tudo entra aqui na receita total, certo? Você pode ver, tem uma formulinha bem simples aqui, que basicamente soma o ganho médio mensal, né, 5.000, mais o resultado de outras receitas, que nesse caso aqui pode ser um emprego, uma empresa, negócios, qualquer tipo de outra receita diferente de investimentos. Um trabalho que você faça, sei lá, você é corretor de imóveis, vendeu um terreno e ganhou um dinheiro. Bom, entra aqui nas outras receitas também, porque não é de investimentos. Certo? Portanto, apenas esclarecendo, receita total é a soma dos seus investimentos mais do seu trabalho, diferente de investimentos. Então, isso aqui, esse 9.000, é o 5 mais o 4. Apenas para você ver um exemplo, imaginamos que nós temos aqui, a gente muda aqui para 2%, né? A porcentagem mensal média caiu para 2, né? Mais o 4 do seu trabalho, a sua receita total caiu para 8. Ok? Bom, bastante simples, bem intuitivo. Gasto total. Isso aqui é o quanto que você gasta mensalmente para pagar suas contas. Enfim, você consome coisas. Né? Você compra o seu lanche do McDonald's, paga o aluguel, paga a faculdade, a parcela do carro, o plano de saúde, enfim, o seu passeio, a sua roupa, o cinema que você vai, tudo isso é dinheiro. Tudo isso é din-din que está saindo fora, está saindo do seu caixa. Certo? E aqui entra todo o seu gasto mensal. Tudo aquilo que você gasta. Certo? E eu estou falando aqui, estou falando de pessoa física para a gente pensar, tanto é que são finanças pessoais, né? Se você tiver uma empresa, aí você pode separar os gastos, enfim. Mas todo o seu gasto, tudo aquilo que você gasta, o sorvete que você comeu, sei lá, a flor que você comprou para a namorada, o presente que você comprou para o namorado, o livro, tudo entra aqui. O trocadinho que você deu para o carinha lá no semáforo, ô tio, dá um trocado aí, enfim. Tudo entra aqui porque tudo é dinheiro que saiu, certo? Quanto que é o seu gasto? Logicamente, você tem que ter um controle disso, não tem como saber, não existe fórmula para isso, basicamente é você saber quanto que você gasta. Essa outra célula aqui é poupança barra investimento. E poupança eu não falo de colocar dinheiro na poupança lá no banco, certo? Eu falo mais sim do ato de poupar, de guardar o dinheiro. Então poupança pode ser colocar o dinheiro lá na poupança, no banco, pode ser colocar debaixo do colchão, que eu não recomendo que você faça isso. Pode ser, enfim, é um dinheiro que você não gastou e você guardou. E também pode ser que você tenha investido, que é basicamente o que eu recomendo que você faça, sempre que essa soma aqui for positiva, certo? Então, se nós temos três coisas. Temos a receita total, quanto que você ganha, quanto que entra no seu fluxo de caixa, né? Nós temos o seu gasto total, é o quanto que você gasta ao longo do período, de um mês e tudo mais. Nós temos poupança e investimento, que é quanto que você guarda, e aí a sua decisão de investir esse dinheiro ou não é uma coisa ou outra. Mas são esses três itens, ok? E nós temos aqui o que eu chamei de fator de enriquecimento. Antes de qualquer coisa nesse sentido, o Paulo Vieira, que é um dos grandes mentores, um dos divulgadores do coaching no Brasil, me parece que é um dos coachings mais bem pagos do Brasil. Paulo Vieira lançou recentemente um livro chamado Fator de Enriquecimento. Não li o livro, não sei do que trata o livro, tá? E quando eu falo aqui fator de enriquecimento, que eu vou falar algumas vezes ao longo desse vídeo, eu não estou me referindo a qualquer que seja o conceito que o Paulo Vieira lançou lá. Fator de enriquecimento para mim é isso aqui. Pode ser que eu tenha dado a sorte, né, de trazer o mesmo conceito que ele explica no livro, ou pode ser que não. Então apenas deixar isso muito claro, não estou fazendo referência ao conceito fator de enriquecimento do Paulo Vieira, porque eu não sei do que se trata, não li esse livro ainda. Ok? Para mim, o que é o fator de enriquecimento? Bom, fator de enriquecimento é quantos por cento você guarda, quanto por cento da sua receita total vai para poupança e investimento. Ou vou explicar de uma outra forma. Qual a porcentagem de tudo que entra, todo o dinheiro que entra no seu caixa, né, todo o dinheiro que entra no seu bolso, quantos por cento desse dinheiro
você consegue segurar no seu bolso para poupar ou para investir. Basicamente, o seu fator de enriquecimento, de forma muito simples, a gente pode aprofundar isso aqui. Se você investisse dinheiro, esse fator dá para criar uma fórmula bem complexa aí, né? Se você investisse dinheiro, o seu fator de enriquecimento pode ser alterado, mas basicamente aqui seria um fator de poupança. Quanto do dinheiro que você ganha, que entra no seu bolso, que você consegue reter, segurar? Porque se você ganha 10 mil reais por mês e você ganha 11, né, você está negativo em 1. Portanto, o seu fator de enriquecimento é menos 10%. Por quê? Porque você ganhou 10 e você gastou 10% a mais e, portanto, você, ao invés de enriquecer, você está ficando cada dia mais pobre. Certo? Eu acredito que eu não consigo explicar o que é o fator de enriquecimento nesse caso aqui de forma mais simples. Basicamente, de tudo que entra, todo o dinheiro que entra na sua vida, quanto disso você consegue reter, guardar no bolso? Seja para investir, para poupança, enfim. Ok? Portanto, essa célula aqui, essa coluna, ela está diretamente relacionada a essa e mais essa. Bom, se nós tivermos aqui, vamos imaginar agora que, em um primeiro exemplo, né, a forma de investimento, um trader qualquer, ele tem 100 mil reais investidos. O investimento dele é 100 mil. A rentabilidade média dele é de 2%. Ok? Beleza. Portanto, 2% de 100 mil é igual a 2 mil, que está aqui o ganho mensal médio. Explicando agora essa coluna. A porcentagem mensal média é de 2, ele tem 100 mil, portanto o ganho mensal médio dele é de 2 mil dos investimentos. Certo? Ok, portanto ele tem 2 mil reais que ele ganha de investimentos, a partir dos investimentos dele. As outras receitas pode ser um emprego, pode ser uma empresa, pode ser um negócio, dividendos, pode ser qualquer coisa, enfim. E isso dá para ele 4 mil reais por mês, né, o trabalho que ele faz. 4 mil reais por mês. Se nós somarmos 4 mais 2, nós temos um total de... A receita total dessa pessoa é de 6 mil. 6 mil reais por mês é a receita total. E o gasto total dessa pessoa tem sido de 8. Ou seja, ele ganha 6 e gasta 8. Quanto que está indo para a poupança, então, para o investimento? Menos 2. Ou seja, que ele está devendo. Todo mês ele está ficando devendo 2 mil reais. Qual que é o fator de investimento dele? O fator de enriquecimento, menos 33%. Por quê? De quanto que ele ganha, que é 6 mil, ele ainda está ficando devendo 2 todo mês. Isso representa que ele está... o fator de enriquecimento dele é menos 33% todos os meses. Se a gente partir da ideia de que isso aqui seja um cenário que se repita mensalmente. Ok? Bom... Eu acredito que com isso ficou esclarecido como funciona cada uma das colunas e qual é a ideia por trás disso aqui. Agora eu quero reflexionar, né, com você a respeito de algo que eu vejo de forma recorrente na internet. Muita gente, né, aí fala, repete, né, que vive exclusivamente 100% do mercado. Eu não estou aqui para contradizer ou para questionar isso, mas eu quero te mostrar a realidade dura e crua e fria por trás do que é de fato viver no mercado. Se você tira totalmente esse valor aqui, ó, vamos imaginar que isso aqui não existe, tá? Essas outras receitas não existem. A única coisa que sobra para você poder pagar as suas contas, e as contas elas vêm e elas não param de vir, né? Principalmente se você quer ter uma qualidade de vida nível mais alto, as contas não vão parar de vir. E, logicamente, para você viver unicamente do seu investimento, a primeira coisa você tem que ter muita grana. E quando eu falo muita grana, eu falo a nível Brasil, tá? A grande maioria das pessoas não tem 100 mil reais para colocar, para investir no mercado Forex, em mercado nenhum. A grande maioria dos brasileiros, portanto, se a gente falar aqui de 200 mil reais, de 300 mil reais
como investimento para se viver do mercado, nós estamos falando para uma pequena parcela das pessoas. E eu não quero aqui, meu objetivo não é desestimular os iniciantes ou a pessoa que não tenha uma grana como essa. Muito pelo contrário. Faça, né, ou seja, se torne um trader, especialize-se, invista o seu dinheiro, mas como uma perspectiva de longo prazo, para que daqui, sei lá, 2 anos, 3 anos, 5, 10, 15 anos, você possa então viver dos seus investimentos. O que eu vejo, e eu vejo um grande erro nisso, e eu estou aqui para, enfim, estou emitindo a minha opinião mesmo, eu vejo um grande erro. Muita gente começa no mercado com 100, 200, 300 dólares, ou com $1.000 que seja, ou com $10.000, né? E quer viver do mercado a partir daí. E eu não estou aqui para dizer que não é possível, tá? Não me entenda mal. Não estou dizendo que não é possível. Eu estou dizendo que é bastante difícil, porque agora a conversa vai ficar um pouco mais séria e eu vou te mostrar como é de fato viver, como são as finanças de um trader full-time e como é essa tentativa de muita gente que acaba se frustrando de viver somente do mercado. Eu recebo e-mail quase toda semana de pessoas me dizendo: eu quero sair quero conseguir, e eu quero conseguir, né, consistência, ganhar dinheiro no mercado para que eu possa sair do meu emprego. Ok. E eu digo uma coisa para essas pessoas e eu vou dizer para você também aqui que está vendo esse vídeo. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque viver exclusivamente dos seus investimentos, você precisa de algumas coisas. Vamos pensar o que você precisa para você conseguir viver somente do seu investimento. A primeira coisa, você precisa ter uma rentabilidade, né, consistente. Quanto mais alta essa rentabilidade média, melhor. Certo? Segunda coisa, você precisa ter uma boa grana. Cara, com R$5.000 ou com $5.000 é muito difícil você conseguir ver no mercado. A longo prazo. Não estou falando que você não pode pegar 5.000, 5K, e transformar em 20 em 2 meses, 3 meses. Mas a longo prazo, manter uma rentabilidade tão alta é um desafio do caramba. E somente quem de fato está no mercado, batendo, enfim, trocando, né, trocando soco com o mercado todo dia, sabe como é difícil manter uma rentabilidade alta de forma constante. Não estou dizendo que é impossível, não estou aqui para instalar uma crença limitante em você e dizer que não dá, não. Eu quero dizer para você exatamente que dá para fazer isso, certo? Mas é muito difícil. Então, inicialmente eu diria para você o seguinte: tenha o seu investimento, seja a sua conta do tamanho que ela for, e preferencialmente que você tenha outras formas de receita. Por que isso? Porque se você não precisar, primeira coisa, a primeira coisa, se você não precisar de viver do seu investimento, isso vai te dar tranquilidade, segurança emocional para que você possa agir da forma certa. Eu sempre digo que uma quantidade controlada, equilibrada de pressão psicológica é bom, porque isso te mantém alerta. E estar alerta é algo que nós precisamos dentro do mercado. Mas um excesso de pressão pode te colocar em uma situação de ansiedade, de estresse, e você fazendo tudo errado daquilo que você precisa fazer. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tiver R$100.000 e você fizer uma média de 2% ao mês, você está ganhando R$2.000. E se você tiver um gasto total aqui, vamos dizer, de 8.000, né? Enfim, você vai estar, você tira aqui, ó, o seu fator de enriquecimento está menos 300%. Você tem 100.000 investido, você ganhou 2.000, você gastou 8, você tirou 6 da sua conta. Sua conta agora caiu para 94.000, já que eu vou mostrar um exemplo bem claro disso. Ok? Eu criei essa formulinha que o fator de enriquecimento é igual à receita total, que pode vir de outras receitas, né? Menos o seu gasto total, e tudo isso dividido pela receita total. Basicamente, de tudo que entra, quanto que fica. De todo o dinheiro que entra na sua vida, no seu bolso, quanto que fica lá para investir ou para qualquer coisa, né? Que você não gaste, para investir ou para guardar. Como que você pode, então, melhorar
o seu fator de enriquecimento, sendo que é isso que vai te deixar rico, fazer com que você atinja a liberdade financeira. Você pode melhorar o seu ganho mensal, a sua rentabilidade, você pode aumentar o seu saldo da sua conta, ou você pode aumentar o seu saldo proveniente de o quanto você ganha, né, proveniente de outras receitas, seja no trabalho, seja da forma que for, mas que tenha o dinheiro de outras fontes entrando. Isso vai te dar tranquilidade e vai aumentar o seu fator de enriquecimento. Vamos imaginar uma situação, uma pessoa então que ao invés de 100 mil, esse cara tem 1 milhão. 1 milhão de reais. E agora ele ganha 2% ao mês, ele ganha 20 mil, portanto, ele tem aqui a receita total dele, isso sem considerar outras receitas, né? A receita total dele é 20 mil, o gasto total é 8, a poupança, o que sobra para ele de investimento, é de 12 mil, portanto, o fator de enriquecimento dele é de 60%. De todo o dinheiro que entra para ele, de toda a receita total, 60% está ficando. Olha que situação favorável, interessante. É exatamente nessa situação que você quer estar, o que eu acredito que qualquer pessoa inteligente gostaria de estar. E agora o que eu vejo é muita gente que faz 10, 15% ao mês, quer colocar lá 35 mil reais, que vai dar mais ou menos aí 10 mil dólares, né? A pessoa faz lá, vamos colocar aqui 15%. 15% ao mês. 35 mil reais, 15% ao mês, deu 5.250, o gasto total, nesse exemplo, 8 mil, né? E você ainda está negativo nesse caso. Quais são as formas, então, de você melhorar o crescimento da sua conta? A velocidade, o fator de enriquecimento é basicamente o velocímetro que indica a velocidade na qual você está se movimentando na direção da independência financeira. O fator de enriquecimento é o velocímetro que mostra qual é a velocidade na qual você está se movimentando na direção da sua independência financeira. Como que você pode aumentar o seu fator de enriquecimento? Você pode aumentar, já falei isso, vou adicionar mais um aqui que eu tinha esquecido. Aumentar o seu ganho mensal, aumentar o seu saldo na conta, aumentar o saldo, a receita proveniente de outras fontes, ou diminuir o seu gasto mensal. Poxa, de repente o cara tem uma qualidade de vida que, se ele diminuir de 8 para 5, né, a situação já ficou mais interessante. Certo? E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita gente afirmando por aí, pela internet, que vive do mercado. E às vezes isso nem é verdade. Porque para se viver do mercado, para se ter um estilo de vida de médio para alto e viver do mercado, você tem que ter muita grana. E você tem que ou ter muita grana, ou você tem que ter uma rentabilidade mensal média muito alta. E eu não estou falando de picos. Imaginamos que eu vou desenhar um gráfico aqui da sua rentabilidade média, da sua rentabilidade mensal, certo? Em um mês você faz 2%, no outro você faz 5%, no outro você faz 3%, no outro você faz 6%, aí no outro você faz 1%, aí no outro você faz 35%. Isso aqui é um ponto fora da curva. A sua média, de fato, ela vai estar aqui embaixo, mais ou menos. Vamos falar assim, sei lá, por aqui. Você não pode basear as contas que você vai pagar nesse ponto máximo. Porque isso aqui é um ponto fora da curva. Isso aqui vai elevar um pouco a sua média, mas a sua média vai estar por aqui. Então quanto que você precisa, quanto dinheiro que eu preciso para viver exclusivamente do mercado? Eu diria que o seu ganho mensal médio, ou seja, o quanto que você ganha, a sua receita média a partir do seu investimento, deve ser no mínimo o dobro do seu gasto total, ou do seu gasto mensal médio. Se eu gasto uma média de 5 mil por mês, o meu investimento tem que me dar no mínimo 10 mil. O meu investimento médio tem que dar no mínimo 10 mil. Ah, mas por que isso? Se eu colocar 5 para 5, ou seja, eu ganho 5 e gasto 5, uma média, eu já estou trocando 6 por meia dúzia e não estou saindo de lugar nenhum. Ok? E é exatamente aqui onde eu vejo, por exemplo, vou citar um exemplo pessoal, tá? A minha primeira conta teve 150 dólares em 2009. Minha primeira conta do Forex tinha 150 dólares.
Depois eu fui depositando mais dinheiro, ganha, perde, quebra uma conta aqui, enfim, essa história que todo iniciante aí conhece, certo? Em 2009, quando eu comecei no mercado, eu estava trabalhando como recepcionista em um hotel aqui da cidade, um hotelzinho pequeno. Eu estava trabalhando como recepcionista, eu ganhava em torno de R$ 750 por mês. Isso em 2009. Em 2010 eu já conhecia o mercado, já estava operando, já estava quebrando conta, dobrando e quebrando conta, né? Essa história que vocês conhecem também. E aí eu comecei a dar aula de inglês. E como professor de inglês, não tinha muitas horas por dia, eu ganhava R$ 10 a hora e eu ganhava em torno de R$ 800 por mês. Por que eu estou dizendo isso para você? Por que eu estou abrindo isso aqui para você? Em 2010 foi o ano que eu casei, tá? Um pouco antes de casar, eu li aquele livro do Gustavo Cerbasi, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E ele fala de fazer uma planilha, de você saber quanto você gasta e tudo mais. E eu tenho guardado em algum lugar até hoje aqui no escritório, eu tenho guardado o meu primeiro gasto do meu primeiro mês. Eu fui morar em cima da casa da minha sogra. E o meu primeiro mês o nosso gasto, a minha esposa, foi coisa de R$ 732. Se eu não me engano, foi isso aqui. R$ 732 em 2010. Ok? Lá eu marquei lanche, marquei tudo. Tudo. R$ 732 é o quanto que eu gastei no mês de julho de 2010. Mês de agosto de 2010. Agosto. Eu casei em julho, mês de agosto foi quanto que eu gastei. Fiquei positivo em coisa de R$ 50 ou R$ 60. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que todo trader, primeiro, a maioria das pessoas aqui no Brasil, né, a média do brasileiro, são pessoas que estão aí, né, passando por dificuldade financeira e tudo mais. Uma grande parte da população vive com um salário aí de R$ 1.000 a R$ 2.000. Tem um dado, mas eu não lembro exatamente, não sei exatamente, certo? E veja bem, se a grande parte das pessoas estão nessa situação, podemos esperar que uma grande parte das pessoas que vão vir para o mercado também vão vir exatamente nessa situação, que ganha R$ 1.200 por mês. E eu não estou falando nada errado disso, não tem nada errado, não é a questão aqui. Ok? Na verdade, eu acho todo tipo de trabalho que seja legal, digno, honrado, poxa, parabéns, é isso aí, cara. Mas veio para o mercado, o cara ganha, por exemplo, R$ 1.200, R$ 1.500. Ok. Quanto que essa pessoa precisa para viver do mercado? Bom, imaginamos que uma pessoa ganha R$ 1.200 e tenha, né, não esteja aí se endividando e que tenha um gasto total de 1.200, que a gente sabe que é bastante baixo, mas essa pessoa gasta R$ 1.200. Quanto que ela precisa então ganhar no mercado para que ela possa viver do mercado? Eu diria que inicialmente R$ 2.400. Ok, e qual que é a rentabilidade dessa pessoa? Vamos dizer 5%. Ok, então ela precisa ganhar R$ 2.400 a partir do investimento dela e com 5%. Se for R$ 30.000, ela vai estar ganhando 1.500, então não dá ainda. R$ 40.000, será que dá? 2.000, ainda não dá. R$ 48.000, 2.400. Então veja bem, uma pessoa que tem um gasto de R$ 1.200 por mês, que ela ganha uma média de 5% ao mês, ok? Média de 5% ao mês. Ela precisa ter R$ 48.000 na conta para que ela possa ganhar 2.400 como média, para que ela tire 1.200 e o fator de enriquecimento dela ainda esteja de 50%. Porque entre 2.400 ela ganha 1.200. Pergunta, será que uma pessoa que ganha R$ 1.200 tem R$ 48.000 para investir logo de cara no mercado? Provavelmente não. Como que você pode fazer isso então? Bom, eu posso diminuir essa conta aqui e eu posso colocar aqui, poxa, que legal, imagina se eu mantenho o meu trabalho de R$ 1.200 por mês. Poxa, o meu fator de enriquecimento aumentou bastante.
E eu não estou vivendo do mercado, mas eu estou vivendo dessa outra receita e o dinheiro do investimento eu não preciso mexer. Quanto mais eu fizer isso, melhor meu fator de enriquecimento, mais rápido eu estou girando a roda que me leva na direção da minha independência financeira. Ok? Eu criei uma planilha. Um exemplo, tá ok? Um exemplo de uma pessoa que tenha 100 mil reais investido. Esse exemplo dessa pessoa de 100 mil reais, está aqui os dados do exemplo. Vamos partir da ideia de 15 meses de operação. 15 meses de operação. 100 mil reais é um valor significativo para a grande maioria dos brasileiros. Tá certo? Essa pessoa tem 70% dos meses positivo. 70% dos meses dela é positivo. Fazendo a conta, 15% vai dar 10,5. Para dar uma facilitada ainda, eu arredondei para 11. Então, desses 15 meses, tá? Desses 15 meses, 11 deles foram positivos e 4 foram negativos. Pergunta, você acha que isso aqui é um resultado bom ou não? É um resultado ótimo, tá? Se você entrar nas planilhas, nos resultados da renda variável, de LCI, LCA, algum tipo de investimento aqui do Brasil, tem, enfim, isso aqui você vai ver que isso aqui é um resultado excelente, certo? Se você comparar com muitos resultados de renda variável aqui do Brasil. Portanto, 15 meses, 11 meses positivo, 4 meses negativo. A maior rentabilidade que essa pessoa conseguiu obter foi de 10% e a pior rentabilidade foi de 7%. Eu criei valores aleatórios, tá? Não tão aleatórios assim, porque eu queria que desse uma média de 5%. Média de 5% ao longo do período inteiro. Se nós vermos aqui, a média aqui embaixo está em 5%. Média de 5%, ok. Então, primeiro mês 1, essa pessoa tinha 100 mil reais na conta, tá? O gasto total dela, o gasto médio mensal, né? O gasto médio mensal é de 8 mil, imaginamos que seja 8 mil reais. Entre pagar o carro, faculdade, pagar ali a escola das crianças, pagar um plano de saúde, combustível, enfim, 8 mil reais. E essa pessoa no primeiro mês ela fez 8 mil, 8%. Portanto, 8% sobre 100 mil reais, né? RT, receita total, tá? Esse primeiro quadradinho aqui. GMM, gasto médio mensal. Isso aqui eu coloquei 8 mil como sendo o gasto médio mensal dessa pessoa. Lógico que vai ter mês que pode variar para mais e menos, mas como é o gasto médio mensal, então ficou por isso mesmo. Quanto que sobrou para investimento? Para aumentar o capital? Nesse caso não sobrou nada. O novo saldo, depois de a pessoa fez 100 mil, colocou 100 mil, tá? 8% foi para 108 mil, que foi a renda total. Ela gastou 8 mil, portanto ela tirou 8 mil da conta. Sobrou zero para investimento. O novo saldo dessa pessoa é de 100 mil reais. Ou seja, ela apenas pagou as contas. Fator de enriquecimento dessa pessoa foi de 0%. Ok? Acredito que ficou claro, né? Porcentagem, renda total, gasto médio mensal, quanto que essa pessoa investiu ao longo desse período, qual que é o novo saldo dessa pessoa depois de tirar os 8 mil, né? E o fator de enriquecimento dela foi zero. No segundo mês, imaginamos que ela fez 8% de novo, tá? Maravilha, 8%, que massa. Então, renda total dessa pessoa foi de 8 mil. O gasto médio mensal dela não mudou, né? 8 mil reais mais ou menos. Sobrou zero para investimento. O novo saldo dela é em 100 mil reais. O fator de enriquecimento dela está em zero ainda. Terceiro mês. Olha só, essa pessoa teve 2 meses de 8%. Terceiro mês foi 9. Bom, foi 9 mil. Gasto médio, ok? Investimento, 1.000. Novo saldo dela foi 101. Agora o fator de enriquecimento foi 1%. Por quê? Do dinheiro que entrou, sobrou 1% para ela. Aumentou. O novo saldo agora é 101. Esse novo saldo é transferido para cá. E nós temos novamente 10%. Poxa, que massa! 8 mais 8 mais 9 mais 10. Rentabilidade muito boa. Renda total, 10.100. Gasto médio mensal, 8, né, que se manteve. Investimento,
2.100. Novo saldo, 103.100. Mas como 103.000 se ela fez 10? Pois é, só que ela tirou 8 para ela gastar. Ela gastou 8.000 daqui. Se nós somarmos o 10 que ela fez, né? O 10 que ela fez, menos os 8, sobrou 2.100. 2.100 mais o 1.000 que ela tinha feito, então sobrou, o fator de enriquecimento dela foi de 2,8%. E assim sucessivamente, até que chegou um mês em que foi negativo. Bom, enquanto estava positivo ou trocando 6 por meia dúzia, estava ok. Mas de repente essa pessoa fez menos 3%. Pergunta para você, trader experiente, não estou falando para quem ainda está no mundo no País das Maravilhas, tá? Para quem mora lá no mundo do País das Maravilhas, vai achar que isso aqui é ridículo. Mas para você, trader que já tem mais de 3 anos no mercado, menos 3% é uma rentabilidade normal. Portanto, ela começou o mês com 103, foi menos 3%, que não foi nada gritante. A renda total dela foi menos 3.000, só que as contas não pararam de vir. E ela teve que sacar 8.000 da conta para pagar as contas. Ela investiu menos 11.000. O novo saldo dela foi de 103 para 92. O fator de enriquecimento dela agora caiu e foi menos 10,76%. Poxa, a pessoa ficou triste, começou com 100.000, agora está com 92, está comendo, mas não tá funcionando. O segundo mês foi pior, menos 7%. Né? 92, agora ela perdeu 6.400, que foi a renda total, menos. Né? A conta continuou vindo, a escola da criança, a conta de água, luz, telefone, o aluguel, o plano de saúde, o seguro do carro, o mercado, enfim, tudo. Né? Investimento, menos 6 com menos 8 deu menos 14. A conta dela foi de 92 para 77.000. Poxa, o fator de enriquecimento dela foi de menos 15,69. Caramba, que triste. Enfim, próximo mês 9% e aqui a coisa continua. Tá? Apenas para vocês entenderem. Aqui foi negativo, esse fator de enriquecimento foi negativo, esse foi negativo, apesar de que ela fez 9%, mas o fator de enriquecimento dela ainda foi de menos 1,31%. No outro mês ela fez 8% e o fator de enriquecimento dela ainda foi menos 2,45%. Por quê? Aqui ela está perdendo dinheiro, a conta está diminuindo. Se nós pegarmos o histórico da conta, aqui ó, 92, 77, 76, 74, 71, 62, 59, a pessoa está sendo positivo e o saldo da conta está diminuindo. Por que isso? Por causa do gasto mensal e porque a pessoa não tem outras fontes de renda. Aí beleza, menos 2%. Não foi nem tão ruim quanto esse 7, menos 2. Só que aqui o fator de enriquecimento dela foi menos 13. A conta começou com 100 e lá pelo 10º mês, mais ou menos, a conta já está em 62. Não está funcionando, não está andando para frente. 8, 8, 8, 3 meses consecutivos de 8% e ainda assim o fator de enriquecimento dela estava negativo. Menos 3, fator de enriquecimento horrível. Ao longo do período como um todo, qual foi o fator de enriquecimento total dessa pessoa? Menos 61%. E aqui cabe uma reflexão. Um trader como esse, uma pessoa como essa, tá? Com 15 meses de operação, uma rentabilidade como essa, eu diria que em termos de rentabilidade está muito, muito, muito bom. Se você falar com qualquer pessoa, conforme eu falei, que não viva no mundo, né, de Alice, Alice no País das Maravilhas, qualquer pessoa que olhe para um resultado, uma porcentagem como essa aqui, cara, isso aqui é um resultado muito bom. Ela fez 15 meses de operação, 11 meses foram positivos, 4 foram negativos, só que os 4 meses foram negativos não foi nem grande coisa. O pior mês dela foi 7%. Esse aqui foi menos 2, esse aqui foi menos 3, esse aqui foi menos 3, normal. Teve mês que ela fez 10%, 9%. A média foi de 5%. E ainda assim essa pessoa colocou 100 mil reais ao longo de 15 meses, ela está com menos 61% da conta. Ou seja, ela foi um trader excelente, esse trader foi um trader extraordinário, muito bom, acima da média, está lucrativo, em termos de porcentagem.
Mas por que, que a conta dela está diminuindo? Porque existem algumas falhas que um trader iniciante ele não pensa, ele não consegue ver isso. Essa pessoa pode melhorar esse cenário de algumas formas, aumentando a rentabilidade média. Já falei isso, vou falar de novo. Ela pode aumentar de outra forma como? Aumentando o saldo que ela tem na conta. E isso vai fazer com que aumente o ganho mensal dela. Ela pode fazer outra coisa, ela pode diminuir o gasto total, economizar, cara. Poxa, eu vou no restaurante gastar R$ 200, beleza, vamos diminuir isso aí. Eu estou falando do quê? Estou falando de realidade para você. Eu não quero aqui te vender história de a história da carrochinha, a história, igual eu já falei, né, várias vezes. Alice no País das Maravilhas. Eu estou falando da realidade. Então, se eu de repente eu diminuir esse gasto, vamos alterar essa planilha. Se eu diminuir esse gasto aqui de 8, poxa, eu vou dar uma economizada agora e vou colocar 6. E eu vou colocar 6 como gasto para tudo. Olha só, ainda está com um fator de enriquecimento de menos 20%. Começou com 100, agora está com 79. Poxa, mas então, cara, não tá legal. Como é que eu faço? E outra, R$ 6.000 não é nem muito difícil gastar esse dinheiro, tá? No mês é bem fácil gastar esse dinheiro. Então eu vou diminuir mais. Poxa, só que chega um ponto em que eu não consigo mais diminuir isso aqui. Chega um ponto que você precisa fazer o quê? Você precisa aumentar o dinheiro aqui no saldo. O saldo inicial. Tá? Então vamos imaginar, poxa, beleza, eu pago, sei lá, não pago aluguel, mas pago R$ 800 de condomínio. Troquei de carro e pago R$ 1.500 numa parcela de um carro médio. Pago R$ 900 de escola para o meu filho. Pago R$ 2.000 de plano de saúde, já foi 6.000, cara. E aí, agora então eu vou fazer o quê? Eu vou, sei lá, vamos dar mais uma enxugada, conseguir baixar para 5.000 de gasto mensal, né? Cortando um monte de coisa. Opa. O fator de enriquecimento dessa pessoa agora está em 0,20% ao ano. Ao ano não é ao ano. A cada 15 meses, né? Aqui 15 meses o período. Como que nós podemos fazer para dar um alívio para essa pessoa, para melhorar essa situação? Podemos adicionar outras receitas. Ou aumentar o saldo, que não é tão fácil. Tá ok? Deixa eu voltar aqui. Esse aqui é o cenário inicial. Como que você pode fazer então para que essa pessoa viva do mercado e ainda tenha um fator de enriquecimento que no final do período seja positivo? Vamos colocar aqui 200.000 para a gente ver? Olha só, se você colocar 200.000, dobrou o dinheiro, né? Fez a mesma porcentagem. Em termos de porcentagem, esse trader aqui é excelente, tá? O seu capital, você ainda está ficando 20% mais rico no ano. Você começou com 200.000 e está com 241.000. Não vou me aprofundar muito, mas desses 20% aqui, vamos fazer uma conta aqui rápida, tá? Que eu não adicionei aqui, mas eu vou adicionar agora para até vai ficar engraçado. Aqui no Brasil, esse é um problema que a gente tem, né? Que é a famosíssima, apresento para vocês, para quem não conhece ainda, a famosíssima inflação. Deixa eu fazer uma pesquisa rápida. Enfim, não tem nada muito conclusivo com relação à inflação, né? Não achei nada aqui que realmente desse uma linha. Enfim, tem médias, né? E a inflação, felizmente, parece que vem caindo, pelo que encontrei. A inflação dos últimos 12 meses está em 3,60. Tá? Deixa eu arrumar essa célula aqui. Deixar igual a outra, bonitinho. Qual que é o seu fator de enriquecimento real, então? É só fazer esse menos esse. Tá, essa aqui tem que dar em porcentagem.
seu fator de enriquecimento real está em 17,28%. Tá? O que isso tem a ver? Isso tem a ver que, infelizmente, se você tiver pouco dinheiro no mercado, você não vai conseguir viver do mercado. Certo? Ou se você tiver uma rentabilidade que não é realmente expressiva. E ainda assim crescer o seu capital. E eu vejo muita gente, eu estou falando isso aqui de rentabilidade, pessoal, de normal para um pouquinho acima da média. Tá? Fazer isso de forma consistente, igual eu falei. O trader, se nós olharmos somente para isso aqui, esse trader foi muito bem. Ele foi muito bem. Ele teve mais de 70% dos meses positivo com uma rentabilidade alta. Tá? A média dele foi de 5%. A média, considerando inclusive os períodos negativos, foi de 5%. Tá muito bom. Quanto que seria o ideal para um cara, um trader que gasta R$8.000 por mês? R$320.000 seria o ideal. Por quê? Bom, porque se ele faz uma média de 5%, né, desses R$320.000, ele vai estar fazendo uma média de R$16.000 por mês. Como ele gasta 8, ainda lhe sobra R$8.000 para investimento. Se nós olharmos aqui, a situação desse trader, o fator de enriquecimento dele só foi negativo nos meses onde ele foi negativo. A conta voltou para trás um pouco, 320 mil. Aqui a gente pode ver todo o histórico, né? Menos 4% foi o fator de enriquecimento, menos 9% foi o fator de enriquecimento desse mês, desse período. Aqui foi menos 3%. E aqui foi menos 4,65%. Todos os outros foram positivos e apontando para cima. Ao longo do período dos 15 meses, o fator de enriquecimento dessa pessoa foi de 51%, descontando a inflação que está anualizada, né? O período aqui é de 15 meses. Vamos ser um pouco mais preciso. 3,6 dividido por 12 vezes 15. Então a inflação aqui é 4,5%, tá? Mais ou menos. O fator de enriquecimento dessa pessoa foi de 47,41% no ano, fazendo uma rentabilidade ótima, muito boa. Rentabilidade média de 5% está muito bom. Ok? 8 meses e tudo mais. Quanto que essa pessoa tem na conta? R$320.000 na conta, com um gasto médio mensal de R$8.000. Como que você pode melhorar os seus resultados? O seu fator de enriquecimento, você pode aumentar a sua média mensal, falando isso de novo para ficar bem claro, pode aumentar o seu saldo na sua conta, que aí vai precisar de dinheiro, logicamente, pode adicionar outras receitas, ou você pode diminuir o seu gasto médio mensal. E agora eu quero deixar para você uma reflexão, é o que eu sempre falo, né? Eu recebo perguntas de muitas pessoas, geralmente pessoas que moram, né, no país, Alice, né? Geralmente são pessoas que moram, são vizinhas lá de Alice, no País das Maravilhas. Me pergunta, por que você dá curso? Por que você vende curso, sendo que você consegue tirar dinheiro do mercado? Nunca entendi isso. Por que vocês vendem cursos? Por que vocês dão treinamento? Por que vocês fazem isso e outro? Bom, primeiro, respondendo de forma bem clara, eu estou inserido no sistema capitalista, e no sistema capitalista todo dinheiro é dinheiro. Dinheiro ganho de forma honesta, totalmente válido. Forma honesta, honrada, totalmente válido. Também dou cursos porque isso entra em outras receitas, e isso, eu vendo cursos, né? Isso entra em outras receitas para mim, tá? Me dá dinheiro e entra em outras receitas. Quanto maior for as minhas outras receitas, maior será o meu fator de enriquecimento, ok? E mais tranquilidade para que eu possa gerenciar o meu investimento de forma eficiente e eficaz. Também porque o material, tudo aquilo que eu ensino, que eu explico, é válido e é exatamente o que eu uso no mercado, no meu dia a dia. Então, nada mais justo, acredito, do que ensinar, ajudar, acompanhar outras pessoas e ser remunerado por isso.
Não tive o privilégio, na verdade é o contrário, né? Eu tive o privilégio de não entrar com um valor desse no mercado, tá? Eu nunca tive. O maior depósito que eu fiz na minha conta no Forex até hoje foi coisa de 10 mil reais. Isso foi o maior depósito que eu já fiz, que eu estou lembrado agora, mas acho que foi isso. Faz uns 3 anos, uns 3 ou 4 anos. Foi o maior depósito que eu fiz. Eu tive o privilégio de não ter esse dinheiro para investir inicialmente, e isso fez com que eu tivesse que afiar ainda mais a minha disciplina, a minha técnica no mercado. Isso fez com que eu buscasse formas alternativas de botar dinheiro no bolso por causa, através de outras receitas. Ok? Isso me manteve alerta. Isso fez com que eu me visse compelido, constrangido muitas vezes, a diminuir o meu gasto total, porque eu entendi que se eu diminuísse o meu gasto total, se eu não ficasse saindo tanto para restaurante, tanta coisa arada, que é ótimo, né? Mas que a gente tem que entender que às vezes a situação demanda uma situação diferente. Eu tive que diminuir o meu gasto mensal. Tudo para quê? Para aumentar o meu fator de enriquecimento. Para que chegar no final do ano eu poder olhar para uma situação como essa e falar assim, cara, que massa, a conta cresceu. Pô, que legal, o investimento cresceu. Por quê? Igual eu falei para vocês, em 2009, 2010 eu estava trabalhando como professor de inglês e recepcionista em hotel, ganhando R$ 750 por mês, 2009 e 2010. Se eu não tivesse outras receitas, outras formas de receita nesse período, e eu estou falando aqui para quem não mora no País das Maravilhas, tá? Se eu não tivesse outras receitas, eu nunca poderia ter crescido o meu investimento. Por quê? Porque é muito fácil você dobrar uma conta em um mês. Difícil é você manter essa velocidade ao longo do tempo. É igual eu falei, esse trader aqui, essa pessoa que está fazendo esse tipo de resultado, está ótimo, está excelente. Essa pessoa está 5% de média no mês, está excelente. Só que se ela tiver pouca grana, ela não vai conseguir viver do mercado, não interessa, não importa. Se ela gastar muito, ela não vai conseguir viver do mercado. Pronto, acabou. E o que você faz então? Bom, sugiro que você adicione outras formas de receita. Cara, quando que é a hora de sair do meu emprego? Recebo essa pergunta, né? Quando que eu posso deixar o meu emprego? Quando a sua rentabilidade mensal média for 2 vezes o tamanho do seu gasto total. Antes, não faça isso. E se você puder adicionar outras formas de receita aqui, faça. Porque isso vai incrementar a velocidade do seu fator de enriquecimento. Quanto maior essa porcentagem aqui, de tudo que entrar, quanto mais você segurar e manter investindo, mais rapidamente você vai chegar na situação onde você pode viver exclusivamente dos seus investimentos. Você vai precisar de uma boa grana, porque você pode, se a gente mudar isso aqui, ó, vamos colocar aqui, pegar um trader um pouco mais agressivo, né? 15%, aqui fez 20%, aqui fez 18%, aqui fez 11%, aqui foi menos 7%, porque né, a agressividade também entra, aqui foi menos 12%, aqui foi 16%, aqui foi 13%, aqui foi 9%, aqui foi menos 5%, aqui foi 15%, por exemplo, aqui foi 17%, aqui foi 14%, aqui foi menos 8% e aqui foi 9%. Ok. Esse trader está mais agressivo, tá? Qual que é a rentabilidade média dele? Vamos ver aqui embaixo, 8,33%. Então, vamos mudar aqui. 8,33% de média. Veja bem, esse trader foi muito bom, poxa, 15%, 20%, 18%, 11%. Teve os meses negativos, que isso vai vir, tá? Mas ainda assim está muito bom. 8,33% de média, tá ótimo.
Se esse trader tiver 100 mil reais para começar, ele vai terminar o ano com um crescimento de 8,99%, descontando a inflação que nós estamos tendo agora no Brasil em dias atuais. Portanto, para finalizar esse vídeo que ficou enorme, eu quero dizer algumas coisas. Primeira, para você que é iniciante e não tem dinheiro assim para colocar, como eu não tive há algum tempo atrás, tá? Continue. Trate o seu investimento da melhor forma possível e tente ser esse cara que faz uma rentabilidade como essa. Ou melhor, tá? Mas se você fizer desse jeito aqui, já está ótimo. Certo? Então, para você trader iniciante, mas eu não tenho 100 mil reais, cara, eu ganho 2 mil reais por mês. O que eu faço? Pega a sua continha pequenininha, coloca e mete o pau. Mas tira da sua cabeça eliminar as outras receitas que você tenha na sua vida, pelo menos por enquanto. Esquece isso, porque não vai funcionar. Então, para o trader iniciante, para você que está começando agora, pegue o dinheiro que você tem, aplica, faça de forma correta, certinha, o melhor que você puder. E, se possível, adicione outras receitas na sua vida. Seja como for. Adicione outras receitas. Tudo aquilo que for feito de forma legal, de forma ética, de forma honrada, faça. E você quiser, logicamente, tiver a seu dispor, faça. Outras receitas vão melhorar, aumentar o seu fator de enriquecimento. Ok? Para você que já está há um tempo no mercado e quer viver do mercado, entenda que você vai precisar de dinheiro aí grande, né? Falando em termos de Brasil, vai precisar de uma boa grana para você conseguir viver do mercado. Caso contrário, não vai viver do mercado. Simples assim. Para você viver do mercado, você precisa de ter dinheiro. Ninguém faz nada a partir do nada. E você precisa de ter grana. 100 mil reais é um valor muito expressivo para a grande maioria dos brasileiros. Talvez não seja para você que está vendo esse vídeo aqui, né? Ou talvez para você seja. Mas para a grande maioria dos brasileiros é exatamente isso aí. É muito dinheiro. 100 mil reais é muita grana. E a pessoa faz milhares de sonhos com 100 mil reais. E 100 mil reais é um valor bem baixo, na verdade, não é nem relativamente, é bem baixo em termos de investimento para você pensar em viver do mercado. Não estou querendo desanimar ninguém, estou apenas trazendo a realidade do que são as finanças de um trader full time. Certo? Você que está aí no meio termo, né? Eu diria que hoje, vamos supor, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu diria que hoje, tá? Um valor, uma pessoa que tem um gasto médio mensal de 8 mil reais, que não é nem muita coisa também, eu diria que 200 mil é o valor mínimo que essa pessoa precisaria ter, né? Dentro dessas condições, esse exemplo, tá? Uma pessoa faz uma média de 5%, gasta 8 mil por mês, ela precisa de ter aí, o ideal é no mínimo 320. Porque ela vai fazer uma média de 16 por mil, o fator de enriquecimento dela vai ficar em torno de 47% ao ano. Ou, aqui não foi um ano, é 15 meses. Né? Dá até para a gente tirar essas últimas aqui, ó. Enfim, desconfigurou fator de enriquecimento, R20 não. Então deixa eu só alterar aqui. Isso aqui é o R17. Então deixa eu tirar aqui. Aí, agora a gente está falando em termos anuais. E aqui dá para colocar 3,6 anual. Ok? 320 mil reais por ano. Essa pessoa faz uma média de 5%, gasta 8 mil. Enfim, isso aqui não tem nada fora da realidade. Tá? Eu diria que isso aqui seria um valor dentro desses parâmetros para a pessoa começar a pensar em viver do mercado. Com relação a... Agora, para finalizar, existem muitas pessoas que afirmam que vivem do mercado e que não vivem do mercado. Mas não é porque a pessoa não tem condições, capacidade, não é porque não seja um bom trader, porque às vezes não tem o dinheiro ainda suficiente. E faz outras coisas e não tem nada de errado nisso. Eu estou apenas querendo
abrir os olhos, para que você não se iluda e imaginar que seja algo assim tão fácil, tão simples. Se você precisar viver exclusivamente do seu investimento, sem nenhum outro tipo de receita, não faço mais nada, só invisto. É bom você ter uma boa grana, para que quando aconteça de você ter um mês negativo, a sua conta ainda não te coloque em uma situação muito desconfortável. Por quê? Cara, eu tenho 2 filhos, pequeno, né? Sou casado, tenho 2 filhos, tenho minhas contas, tenho a minha própria, meu próprio financeiro aqui em casa, enfim, tudo mais. Eu tenho outras receitas. Eu tenho outras receitas. E eu não pretendo deixar de ter outras receitas porque isso me dá um conforto psicológico para que eu possa entrar e operar de forma tranquila. E eu não entendo qual é o tabu que as pessoas têm por trás disso. O que é que tem de errado nisso? Se você não entender isso, né, se você não entender a importância de outras receitas, inclusive, um cara que eu estava vendo um material dele, eu estou estudando inclusive o material dele, é o Anton Kreil. Deixa eu colocar aqui, tá bem famoso na internet e tal, né? O pessoal está falando bastante dele aí. E de fato ele é um cara bem fora da média, viu? Bem diferente. Anton Kreil. Em um dos vídeos dele, ele fala exatamente isso. Cara, todo trader profissional tem um salário. O cara que trabalha no banco, o cara que trabalha no hedge fund lá, no fundo de investimento, o cara tem um salário porque ele sabe que ele não pode tirar o dinheiro do investimento dele. Portanto, esse vídeo talvez tenha sido um choque de realidade para algumas pessoas, né? E exatamente esse era o objetivo, ficou muito grande, mas eu te recomendo você pensar nesses moldes, tá? Todo dinheiro ganho de forma honrada, de forma legal, de forma verdadeira, com o seu trabalho, é bem-vindo. E se você pensar diferente, eu sinto muito em te avisar que você está vivendo no sistema ou no planeta errado. O sistema capitalista não exige, né, dinheiro, é o que eu sempre falo. Dinheiro não tem cor, dinheiro não tem dono. Dinheiro é de quem... A nota que está no seu bolso aí, ele é seu, mas não é seu. Basta você querer comprar um pão ali na padaria que você já foi embora. Esse dinheiro que parecia seu agora já é do padeiro. E assim por diante. Você, trader, que está iniciando, não elimine, não pense em eliminar as suas outras receitas, porque isso aqui pode... Duas coisas. A primeira, aumentar o seu fator de enriquecimento de forma exponencial. A segunda, vai te dar tranquilidade emocional para que você possa operar. Viver do mercado é um grande objetivo. É um grande objetivo. Poucas pessoas de fato vivem exclusivamente dos seus investimentos, seja porque tem uma rentabilidade muito baixa, seja porque não tem o dinheiro suficiente, seja porque o gasto dele é alto, qualquer uma dessas variáveis, ok? Para finalizar esse vídeo, eu coloquei aqui para você onde você pode mexer na sua vida caso você queira melhorar o seu fator de enriquecimento, caso você queira aumentar a velocidade com que a sua conta cresce, a velocidade com que você se movimenta na direção da independência financeira que você tanto deseja. Certo? Você pode diminuir seus gastos, você pode aumentar sua rentabilidade, você pode aumentar seu saldo na conta, ou você pode adicionar receita, o dinheiro proveniente de outras receitas diferentes do seu investimento. Ideal. E isso aqui eu estou falando para quem não mora no País das Maravilhas, para quem não é vizinho da Alice, lá do País das Maravilhas. Ideal. E eu não falo para alguns, eu falo para todos. Ideal que todo o seu ganho venha de outras receitas e você não mexa no seu investimento. Essa é uma situação ideal. Ideal que você não toque no dinheiro do investimento. Investimento é investimento. Certo? Para daqui 10 anos, para daqui não sei quanto tempo, você saia de 10 mil dólares ou 10 mil reais que você tenha lá e consiga, de repente, daqui
sei lá quanto tempo, né? Daqui 10 anos, que você tenha lá, cara, tenho 2 milhões. Olha que delícia. 2 milhões de reais. Poxa, que massa. Estou fazendo 5% ao mês agora. Estou ganhando 100 mil reais por mês. Poxa, ótimo. Né? Poxa, tem aqui... consegui chegar a 10 milhões de reais no Forex. Faltou um zero ainda. Consigo fazer 5% ao mês. Aqui deu 100 milhões. Consigo fazer 5% ao mês. Caramba, parabéns, está ganhando meio milhão de reais por mês. Você não vai chegar lá de qualquer jeito. Não dá para chegar lá de qualquer jeito. Não é você, não é eu, não é ninguém. Não dá para chegar de qualquer jeito. Ideal, se você quer de fato atingir a liberdade financeira, quer chegar em algum lugar, enfim, atingir um resultado acima da média, né, chegar nos milhões, adicione outras receitas pelo simples fato de que isso vai te dar tranquilidade e sossego para você operar de forma leve e isso vai aumentar o seu fator de enriquecimento. Certo? Bom, o objetivo principal desse vídeo era exatamente isso, te mostrar a realidade. Tá? Eu, com relação a mim, não vou entrar em detalhes, mas eu tenho outras receitas que me dão tranquilidade para que eu possa operar. Tenho os meus investimentos, logicamente. Sou trader, negocio ao vivo, inclusive, com os meus alunos. Certo? E o meu fator de enriquecimento aponta para cima. É isso o que me interessa. Daqui 10 anos, 20 anos, talvez, 30 anos, sei lá. Eu não sei como é que vai estar, mas espero ainda assim ter outras receitas porque, enfim, eu gosto bastante dessa... Eu gosto muito de dar aula, isso é fato. Gosto muito, estou falando 1h10 quase já nesse vídeo. E eu, enfim, acho muito útil e vou continuar oferecendo os meus produtos e serviços. Afinal, eu não moro no País das Maravilhas. Um abraço, fica com Deus e até mais.